Fala, turma, tudo bem com vocês? Nossa energia hoje tem que estar lá no teto porque a gente vai destrinchar um dos temas mais vitais de toda a ortopedia pediátrica, a displasia do desenvolvimento do quadril, a famosa DDQ. O nosso objetivo hoje é ir direto ao ponto e entender por que diagnosticar isso precocemente é tão crucial. Imagina só, identificar um problema silencioso lá no berçário é literalmente o que vai impedir aquele bebê de desenvolver uma artrose irreversível antes mesmo de chegar à vida adulta. Então, bora organizar esses conceitos para vocês dominarem esse assunto de vez. O nosso roteiro clínico de hoje vai ser super focado. A gente vai começar revisando a base da doença e os fatores de risco, pular para a parte prática do exame físico, discutir quando pedir ultrassom ou raio-x, entender como ler essas imagens e, por fim, fechar com aquele algoritmo de tratamento por idade que é o ouro, tanto para a vida real quanto para as provas de residência. Bom, começando pelo começo, a fisiopatologia. A grande chave aqui é lembrar que, durante a embriogênese inicial, a articulação do quadril é normal. O problema de verdade só começa a dar as caras mais para frente, lá no finalzinho da gestação ou nos primeiros meses de vida da criança. É uma mistura de fatores mecânicos, genéticos ou hormonais que acaba tirando esse desenvolvimento dos trilhos. E é exatamente por causa dessa evolução que a nomenclatura mudou. Antigamente o pessoal chamava de luxação congênita, mas hoje o termo correto é displasia do desenvolvimento. Isso é uma baita de uma pérola clínica, tá? Porque um bebê pode nascer com o quadril aparentemente normal e, por causa de forças anormais depois do parto, a articulação vai luxando com o tempo. Ou seja, é um espectro dinâmico, que vai desde uma fruxidão leve até a luxação completa. Tá, mas na prática, o que piora tudo isso? A gente precisa ficar de olho nos fatores de risco clássicos. O sexo feminino dispara na frente por causa da exposição aos hormônios da mãe, como estrogênio e relaxina, que deixam os ligamentos mais frouxos. Temos os fatores mecânicos de aperto na barriga, como a apresentação pélvica, o oligodrâmio e ser o primeiro filho. Mas o grande vilão pós-natal é aquele enfaixamento restritivo, o famoso charutinho, onde a criança fica com as pernas esticadas e juntas. Isso faz uma alavanca que simplesmente empurra o fêmur para fora da bacia. Por isso, posições em M, tipo sling, com as perninhas abertas, são super protetoras. Agora, um alerta vermelho gigante para vocês, porque essa é aquela clássica pegadinha de prova que derruba muita gente boa. A prematuridade não é fator de risco e também não é fator de proteção para DDQ. É muito comum ver alternativas em provas tentando te induzir ao erro com isso. Guardem isso no bolso. Prematuridade isolada não entra nessa conta. Saindo da teoria e indo direto para o berçário, vamos falar do nosso feijão com arroz, o exame físico. Essa é a principal ferramenta de vocês quando estiverem avaliando um recém-nascido. E aqui eu lanço o desafio que confunde muita cabeça. Qual é de verdade a diferença biomecânica entre o teste de Barlow e o de Ortolani? No calor do internato, na frente do preceptor, é super normal trocar os dois. Então vamos deixar isso tão óbvio que não vai ter como esquecer. Pense na mecânica da mão e no objetivo da manobra. O Ortolani é a manobra de redução. O quadril já está fora, luxado. A gente pega o bebê, abduz a perninha e puxa um pouquinho para tentar colocar o fêmur dentro da articulação. O dedo percebe aquele clunk entrando. Já o Barlow é a provocação. O quadril está lá dentro, mas a gente quer ver se ele escapa. A gente faz uma pressão para trás, tentando jogar a cabeça do fêmur para fora. Resumo da ópera: Ortolani bota para dentro, Barlow joga para fora. Simples assim. Importante lembrar que nos primeiros dias, aqueles estalinhos leves geralmente são só estalos de tendão e não significam muita coisa. Mas conforme o bebê cresce, as manobras vão ficando difíceis de fazer. Aí entram os sinais tardinhos. Uma perninha que não abre direito após o terceiro mês, que a gente chama de sinal de Hart, é uma bandeira vermelha altíssima. Isso, junto com o sinal de Galeasia, que é quando um joelhinho fica mais baixo que o outro, exige investigação no mesmo dia. Fez o exame físico e acendeu a luz amarela? Ou o bebê tem fatores de risco pesados na história. A gente precisa de imagem. E aqui entra o ponto de decisão clínica mais crítico no ambulatório: ultrassom ou raio-x? A pergunta clássica é: por que a gente não pede simplesmente um ultrassom para uma criança de 8 ou 9 meses? Seria ótimo, né? Não tem radiação, é fácil. Mas tem um motivo anatômico fortíssimo para isso não funcionar. Pensem um pouco no desenvolvimento ósseo. A resposta está na ponta da língua da fisiologia, a ossificação. Até os 6 meses, a ponta do fêmur é pura cartilagem, então a onda do ultrassom passa que é uma beleza e a gente vê tudo. Mas, lá pelo 6º mês, aparece um núcleo secundário de ossificação.
Esse osso duro forma uma verdadeira sombra acústica, uma parede que o som não atravessa, cegando o ultrassom completamente. Então, a regra de ouro para vocês aplicarem nos plantões é cristalina. Paciente menor de 6 meses, pura cartilagem, a gente pede ultrassom e avalia pelo método de Graf. Passou de 6 meses, o osso apareceu, então tchau som, olá radiação. A gente vira a chave e pede a radiografia de pelve. E já que a gente pediu a radiografia, precisa saber interpretar, certo? Traçar essas linhas corretamente na pelve pediátrica é uma daquelas habilidades obrigatórias para qualquer aluno indo para o internato. Para mapear essa geografia, a gente monta um grid. Primeiro, a linha de Hildenheiner, que é uma horizontal bem na cartilagem do fundo do acetábulo. Depois, 10ª vertical, a linha de Perkins, pela borda do teto acetabular. A cabeça do fêmur saudável tem que estar lá no quadrante de baixo e de dentro. Outra que a gente sempre olha é a linha de Shenton. Tem que ser um arco perfeitinho entre o colo do fêmur e o buraco do quadril. Se quebrou o arco, luxou. E, por fim, o ângulo de Weiberg, que diz pra gente o quanto aquele teto está de fato cobrindo a cabeça do fêmur. Um detalhe mais avançado, mas muito bacana para vocês impressionarem nas visitas clínicas, é saber onde marcar a borda do teto do acetábulo. Tem o ponto A, de Novaes, que pega a cartilagem junto, então mostra quem realmente está aguentando peso na criança pequena. E tem o ponto B, de Tones, que marca só o osso puro, o que faz muito mais sentido quando a gente está avaliando crianças mais velhas ou adultos. Dando um passinho atrás para o bebê pequeno no ultrassom, a gente usa a classificação de Graf, e é bem fácil de organizar na cabeça. Tipo 1 e o IIA, com um sinalzinho de mais, indicam que está normal ou só um pouco imaturo. A gente só observa. Agora, se for um IIA menos, persistente, e principalmente os tipos 3 e 4, que já são displasias graves ou luxações claras, aí acabou a paciência, a gente tem que intervir e tratar. O que nos leva para a reta final da nossa discussão, o algoritmo de tratamento. A jornada que vai desde um suspensório de tecido até cirurgias maiores. E isso é estritamente pautado pela idade do paciente. Turma, essa tabelinha é para anotar e colar na testa. O raciocínio é simples. Quanto mais velho o paciente, mais agressivo o tratamento. De 0 a 6 meses, suspensório de Pavlik. É o padrão ouro e funciona incrivelmente bem. Entre 6 e 18 meses, o suspensório já não dá conta. A gente precisa levar para o centro cirúrgico, tentar colocar no lugar, às vezes até abrindo a articulação e engessar do pé até o pé, o famoso gesso espica. Passou de 18 meses, o corpo já está rígido. Aí só cortando o osso, fazendo osteotomias para conseguir alinhar as coisas novamente. Mas prestem atenção. Até o suspensório de Pavlik exige técnica perfeita. Tem que respeitar o que a gente chama de zonas de segurança. Se puxar a flexão demais, você amassa o nervo femoral e a criança pode ter uma neuropraxia, perdendo o movimento. E o pior, se abrir demais a perna, tipo um espacate forçado, você estrangula os vasinhos de sangue e causa uma necrose avascular da cabeça do fêmur. Tratamento mal posicionado é desastre na certa. Se o conservador não der certo ou se o bebê chegar atrasado para vocês, o caminho vai subindo a escada de complexidade. Sai o Pavlik, entra a redução fechada. Se tiver algum bloqueio lá dentro, como aquele pulvinar todo hipertrofiado, fazemos redução aberta. Nas crianças maiores, a gente literalmente recorta a bacia e reposiciona, usando cirurgias muito clássicas da ortopedia como a de Salter ou de Pemberton, para reconstruir a cobertura do fêmur. Infelizmente, às vezes a situação é tão dramática e o diagnóstico foi tão tardio que voltar a articulação para o seu formato perfeito, anatômico, já é missão impossível. É aí que a ortopedia muda a estratégia. A gente entra com as osteotomias de salvamento, tipo Chiari ou Shelf. O objetivo não é mais a perfeição anatômica, é criar um teto artificial em cima do osso só para dar suporte, tirar a dor absurda do paciente e ganhar tempo para não precisar colocar uma prótese total no adolescente. É cirurgia de contenção de danos. Para amarrar nosso bate-papo, imagine esse caso rapidinho com a gente. Chega no postinho uma menina, 2 meses, nasceu de bundinha e você sente o barlo positivo na hora. O que vocês fazem? Juntando os fatores mecânicos da apresentação pélvica, hormonais por ser menina, e o teste clínico positivo, a resposta é imediata. Pede ultrassom para documentar e já entra direto com o suspensório de Pavlik para centralizar essa articulação. E esse é o grande recado para vocês levarem para o resto da profissão. Vencer a displasia do quadril exige diagnóstico incrivelmente rápido e garantir que essa cabeça do fêmur fique quietinha, contínua e centrada no lugar.
Sentir um simples clique no berçário e tomar a conduta certa ali muda a história inteira dessa pessoa, livrando ela de décadas de dor e bisturi. Olhos vivos e mãos treinadas, sempre, futuros colegas. Valeu demais pela companhia nessa revisão de hoje e um grande abraço para todos vocês.